Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Um momento de reflexão bíblica para a gente aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Muito bem-vindo, você, amigo e amiga que tem acompanhado nosso trabalho, tem compartilhado. Vamos lá, hoje aprender mais um pouquinho. Hoje nós estamos no Gênesis capítulo 12, a parte 2, para a gente concluir o capítulo 12. E no próximo episódio a gente vai começar o capítulo 13. No capítulo 12, nós somos informados de que Abraão foi enviado por direção divina para o lado do sul. Hein? E ainda com uma proteção providencial de Deus, mesmo onde não havia total aprovação divina em algumas de suas escolhas e condutas. O Senhor, Ele muitas vezes permite que o seu povo se misture com o mundo para a sua aprovação, e do que é mal ele traz o bem supremo, como diz a Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Abraão ele foi atrás de alimento, fugindo de uma seca que havia ali naquela região onde ele habitava, mas ele obteve muito mais, riqueza ali no meio da civilização egípcia. Então o servo de Jeová, Abraão, ele condescende, ele prevarica, ele dissimula e ele mente, agindo de uma forma que Deus não aprovava de forma nenhuma, mesmo sendo ele o patriarca Abraão, o pai da fé. Então, o perigo para Sarai e Abraão era grande, Ali, quando eles estavam no Egito, Faraó era um pagão, alguém que não acreditava em Deus. Esse título Faraó, que não era um nome, mas um título, como rei. Então, observe que nessas primeiras pragas do Egito aqui que aconteceram, semelhantes com de Êxodo, mencionadas no versículo 17, eram muito diferentes daquelas lá do Êxodo, quando o povo sai do Egito. Embora elas ilustrem a mesma verdade, que verdade é essa? Que por meio de julgamento, Deus ele preserva o seu povo e ele leva avante o seu reino, que é toda a verdade exibida no livro de Apocalipse, como nós vamos ver daqui a muitos episódios na frente. Então, note que o começo daquela estada de Abraão no Egito, ela foi errada. Mas ao mesmo tempo nós vemos um julgamento de Deus sobre Faraó, mas nós vemos a misericórdia dele também sobre Abraão, conduzindo a sua história. Então, uma curta permanência entre as tentações do mundo deixará seus resultados no povo de Deus, como a história subsequente de Abraão vai testificar. Abraão ele ficou muito rico, mas suas riquezas elas foram obtidas erroneamente. Deus já havia prometido isso para ele, mas ele se precipitou ali, agindo de uma forma desagradável. Mas Deus mesmo assim ele perdoa, ele restaura, como fez com a vida de Abraão. O método de Deus é aperfeiçoar o seu povo, não a parte de lado do seu próprio caminho e caráter, mas pela ordenação graciosa de sua história, do modo que enquanto o bem e o mal estão misturados, nós sabemos que o bem ele sempre irá triunfar, mas as consequências das escolhas erradas, elas são inevitáveis. Nem mesmo a terra santa ela está isenta de fome, nem a condição do cristão ela está livre de sofrimento de forma nenhuma, e nem a porção do cristão nessa terra ela está isenta de defeitos. Ali onde Abraão estava haviam terras naturalmente férteis, mas durante um momento aquelas terras se tornaram estéreis e aquele povo não conseguia tirar alimento durante um período. Assim, as circunstâncias que podem levar ao conforto
do cristão, elas podem desaparecer em algum momento, se essa for a vontade de Deus. A seca, ela foi enviada a Canaã assim que Abraão chegou. Portanto, Deus frequentemente ele envia seus julgamentos ao mundo pelo próprio bem do seu povo. E sempre ele pode cronometrá-los para suprir suas necessidades espirituais. A fome ela nunca vem em todas as terras conjuntas, pois isso seria uma violação do pacto, né? Então, assim que nem os julgamentos de Deus caem sobre todos os homens ou sobre todos aqueles que acreditam em Deus de uma vez, porque isso também contradizeria a sua promessa. Note que quando Abraão pede para sua esposa Sarai dizer, peço-te que és minha irmã para que me vás bem, ele temia uma retaliação. Embora ela fosse muito bonita e embora essa verdade essas palavras fossem parcialmente verdadeiras, né? Abraão ele tinha uma intenção real, que era qual? Dizer que Sara era sua irmã, mas ele escondeu o fato de que ela era também a sua esposa. Ele omitiu isso. Ele pediu que ela consentisse com a declaração equívoca e a repetisse. Então note comigo que uma verdade que é em parte uma mentira, ela é uma mentira perigosa. A tentação para essa conduta carnal, ela veio. Abraão cedeu e isso trouxe consequências. Então note comigo que a mistura dele com os egípcios no mundo se tornando igual, e Deus o havia separado para ser diferente. Então ele estava no estado próspero, ele vinha recentemente de uma prática devocional na qual ele teve revelações espirituais de Deus, onde Deus se revelou para ele de forma muito especial, mas por um momento parece que ele se esquece disso. Possivelmente ele presumiu suas visões e as promessas divinas e fez as suas próprias escolhas, como nós vamos ver com Davi mais na frente, que também teve muitos problemas. Note comigo que Abraão, ele não previu todas as consequências dos seus erros, né? Ele até deixou o caminho livre para Faraó perguntar a Sarai se ela era irmã dele. Então, ele teve que saber mais tarde que o seu nome era uma palavra de ordem entre os egípcios. Note que ele perdeu o respeito próprio, ele teve que ser repreendido por um faraó e ele teve que sentir que Deus foi desonrado por seu ato de mentira. Abraão ele repete o seu pecado. Deus ele libertou Abraão e isso deve nos trazer a lição de que nós devemos rejeitar outros que cometeram esse pecado, ou seja, como uma esperança que já foi passada. Deus ele não nos rejeita por uma ação pecaminosa. Mesmo assim, a paciência e o amor divinos nunca devem nos levar à presunção e à violação do seu pacto, da sua aliança. Note um paralelo entre Israel e Abraão, Israel como a descendência de Abraão e não Israel, o Jacó, mas Israel como a descendência. Note algumas semelhanças, por exemplo, ambos foram levados para o Egito pela fome, né? Ambos foram levados ao Egito pela fome. Para ambos, a terra do Egito se revelou uma casa de escravidão. Em cada caso, o faraó da época ele foi submetido a pragas. Ambos foram mandados embora pelos monarcas alarmados que sofreram por causa deles. E ambos subiram do Egito cheios com os despojos daqueles dentre os quais eles haviam peregrinado. Ao deixar o Egito, ambos dirigiram seus passos para Canaã. Muito legal esse paralelo. Mas note que até mesmo Abraão, o patriarca da fé, ele errou algumas vezes na sua caminhada. E a Bíblia não nos omite isso. A Bíblia não nos mostra só exemplos corretos e perfeitos. A Bíblia nos mostra exemplos para nós seguirmos e exemplos que nós não devemos seguir. Isso nós devemos separar bem. De que mesmo Abraão agindo com mentira, Deus não aprovou a sua atitude, certo? Deus não pode ser parcial com o pecado. Que você
possa ter assimilado alguma coisa desse ensinamento de hoje. Que Deus te abençoe, você tenha um excelente dia. Eu te encontro no próximo episódio. Eu te espero aqui para a gente continuar aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Nós temos muito ainda para aprender, temos uma longa jornada para seguir através das páginas da Bíblia e vai ser um momento muito jóia e legal, beleza? Um abraço, fique com Deus, até mais.